Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi uma aliança eterna. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Você vai se lembrar que na lição da semana passada, quando estudamos sobre a aliança que Deus fez com o Noé, o Senhor deu a ele um sinal visível dessa mesma aliança. Esse sinal seria o arco-íris, que até hoje continua aparecendo no céu como uma evidência de que a promessa que Deus fez ao Noé, de que não enviaria um outro dilúvio de águas, que ele permanece como uma promessa tanto para os seres humanos como também para toda a criação, os animais, as plantas e assim por diante. Mas na aliança que Deus fez com Abraão também havia um sinal visível. Quando olhamos lá para o capítulo 16, por exemplo, nós percebemos que o Senhor Deus havia prometido no capítulo 15 que ele faria uma aliança com Abraão e com toda a sua descendência e que os seus descendentes seriam como a areia do mar. No capítulo 16, como mencionei, ele ouve a insinuação da sua esposa e pega uma segunda esposa, uma concubina, Agar, e com ela tem um filho, Ismael. Quando Ismael tem já um adolescente, o Senhor Deus aparece a Abraão e diz a ele: Abraão, eu quero que você estabeleça um sinal visível da nossa aliança. E esse sinal será a circuncisão. A circuncisão, que era nada mais nada menos do que o corte da pele do prepúcio, do pênis do homem, representava para a nação que se estabelecia através de Abraão o pacto, a aliança que Deus tinha com seus filhos. Era uma aliança que eles carregariam na carne. Essa aliança representaria especificamente o quê? Representaria que na graça de Deus eles teriam a oportunidade de viver o melhor que Deus tinha para eles. Que na graça de Deus eles teriam a oportunidade de poder alcançar o grande propósito para eles enquanto nação. Que eles tinham uma aliança com Deus. Essa aliança era uma aliança que indicava algumas coisas. No nosso guia de estudos hoje, existem aqui 6 elementos que essa aliança baseada na circuncisão demonstravam para aqueles que carregavam essa marca no seu próprio corpo, daquilo que representava essa aliança entre Deus e o homem. A primeira coisa, essa circuncisão, ela se destinava a fazer uma distinção entre os descendentes de Abraão e os gentios. Efésios capítulo 2, verso 11 vai falar sobre isso. Deus queria que todas as nações entendessem que ele tinha um compromisso com os descendentes do Abraão. E a marca distintiva desse chamado era exatamente a circuncisão. Mas a circuncisão também se destinava a perpetuar a memória da aliança de Jeová na mente de todos os seus filhos, de todos os descendentes de Abraão. Quando uma criança perguntasse para o seu pai: pai, por que a gente tem que fazer a circuncisão? Os pais teriam que contar a história de quando Deus apareceu ao Abraão, fez uma aliança com ele e que estabeleceu como sinal da aliança a circuncisão. Então isso faria com que se perpetuasse o conhecimento do eterno em todas as suas gerações. Mas a circuncisão também se destinava a promover o cultivo da pureza moral. Deuteronômio 10, verso 16, mostrava isso. Porque Deus agora dizia para o povo de Israel: como vocês praticaram a circuncisão, e a circuncisão é um sinal de aliança comigo, vocês têm que entender que o corpo de vocês é santo. Então eles deveriam se afastar de todo tipo de impureza moral. Mas a circuncisão também se destinava a representar a justiça pela fé. Romanos 4, verso 11 falava sobre isso. Diferentemente daquilo que algumas pessoas mencionam, que a circuncisão era um jeito de poder mostrar que toda a nação de Israel deveria obedecer à lei de Deus, na verdade, Paulo diz que a circuncisão representava a justiça pela fé em Cristo Jesus. Que eles tinham um sinal no corpo de que pertenciam a Deus, mas que
para fazer a vontade de Deus, eles dependiam de Deus, do poder de Deus. Mas a circuncisão também se destinava a simbolizar a circuncisão do coração. Romanos 2, verso 29 fala sobre isso. Que o coração deles, sim, estava aberto para Deus, estava oferecido para Deus, havia sido separado para que fosse morada de Deus. Mas também a circuncisão se destinava a prefigurar o rito cristão do batismo. Colossenses 2, versos 11 e 12 menciona exatamente isso. Que o objetivo de Deus ao dar a circuncisão a Abraão era prefigurar que um dia o batismo cristão deveria acontecer. Por que o batismo cristão substituiu a circuncisão? Porque houve um momento em que Israel começou a entender que o sinal externo da aliança com Deus, a circuncisão, era um fim em si mesmo. E quando ele se tornou um fim em si mesmo, Deus disse, o sinal perdeu o sentido. Então agora nós vamos substituí-lo por outro. E então, no Novo Testamento, Jesus substituiu a circuncisão pelo batismo cristão. E o batismo hoje foi colocado no lugar da circuncisão exatamente para isso, para que compreendamos o quê? Que quando somos batizados, nós estamos levando no nosso corpo o sinal de que pertencemos a Deus. Fomos mergulhados na água, morremos por uma velha vida, fomos trazidos de dentro da água, nascemos por uma nova vida em Cristo Jesus. Há um último parágrafo que vai aparecer aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. O arco-íris permanecerá como sinal da promessa até o fim, mas a circuncisão não. Segundo o apóstolo Paulo, a circuncisão foi recebida por Abraão como um sinal da justiça obtida pela fé. Romanos 4:11 fala. Porém, ao longo dos séculos, a circuncisão passou a significar salvação pela obediência à lei. Nos tempos do Novo Testamento, a circuncisão havia perdido seu significado. Em lugar disso, o essencial é a fé em Cristo Jesus, que leva a uma vida transformada e ao mesmo tempo obediente. A obediência é uma consequência da justiça de Cristo imputada a nós. Nós vamos a Cristo como somos, pecadores, Ele nos aceita, Ele nos leva até o Pai, somos adotados como filhos, e então o Espírito de Deus passa a morar em nós. E então Ele começa a escrever a lei de Deus no nosso coração, e as obras começam a vir como consequência da graça de Cristo Jesus. A graça tem que se manter o tempo todo em nós, para fazer com que o fruto do Espírito apareça. Que coisa fantástica essa! Eu queria agradecer a Deus pela experiência que temos hoje de poder estabelecer também a nossa aliança com Cristo através do batismo. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu Abraão e os seus descendentes e deu a eles um sinal visível da aliança, a circuncisão. Mas quando ela perdeu o seu significado, o Senhor colocou o batismo cristão no seu lugar. Obrigado, Senhor, por essa experiência. Ajuda-nos a sermos alcançados pela Tua graça todos os dias. E que a consequência natural disso seja as obras, promovidas pelo Espírito Santo de Deus através de nós. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?